Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho trazer a discussão, a debate, a reflexão, não sabem qual será o termo correto, um tema que me é muito próximo, em relação ao qual eu sou muito sensível e em relação ao qual também me têm falado várias vezes nas últimas semanas. O que quererá dizer alguma coisa, não sei. Falo-vos dos spoilers, que a meu ver são um assunto demasiado sensível. Não sei se vocês têm presente que o termo spoiler vem do verbo to spoil, que quer dizer, basicamente, estragar. Portanto, quem dá um spoiler é um estraga-prazeres e, no fundo, está a destruir o nosso interesse, o nosso gosto por algo, a beleza que a descoberta poderia suscitar em nós. Portanto, eu diria até que os spoilers quase que poderiam ser divididos em duas categorias. Os óbvios e os não óbvios e, consequentemente, subjetivos. O spoiler óbvio, eu acho que vocês mais ou menos vão concordar com aquilo que eu incluo nesta categoria. É, por exemplo, se eu pegar num thriller qualquer e vos disser, neste thriller temos uma jovem que é assassinada pelo namorado com uma pedra na cabeça. Pronto, isto é basicamente resumir todo um livro numa frase e arruinar-vos completamente a vossa experiência de descoberta e de leitura e quem diz de livros diz de séries, de filmes, mas aqui, claro, estou a sentar-me nos livros. Esse é um spoiler óbvio, como por exemplo foi um spoiler muito óbvio e só não me surpreende por ser quem foi, quando em fevereiro deste ano eu e a Sofia do Daily My Assis estávamos no Correntes de Escritas. Na sexta-feira, a última sessão tinha como um dos intervenientes o Miguel Sousa Tavares. Então ele pôs no tema da sessão, levou-o para onde ele queria e, a páginas tantas, agarra num excerto do Ana Karenina e lê uma página do Ana Karenina. Ou seja, não só ele estava a revelar uma parte muito forte do livro, como perante centenas de pessoas, ele estava a achar que das duas uma, ou já toda a gente deveria ter lido a Ana Karenina e aquilo não deveria ser uma novidade, mas sim ele pegar numa parte para fazer a reflexão dele, ou então ele estava simplesmente a borrifar-se para aquelas centenas de pessoas e vou contar-vos isto tudo porque não quero saber se vocês descobrem isto por vocês próprios e tomem lá disto. Então eu não queria ouvir, eu percebi o que é que ele ia fazer, que até poderia ser uma parte menos relevante, mas eu não queria que ele a lesse. E o que é que eu ia fazer ali? Eu estava sentada no meio de várias pessoas, não conseguia sair da sala a correr, não conseguia tirar o som ao Miguel Sousa Tavares ou dizer cala-te, por favor. Se calhar devia. E como é que eu escapava daquilo? Não escapei. E tanto não escapei que já tenho o Ana Karenina fora da estante para ver se eu começo a ler entretanto, que era algo que eu já tinha começado há muito tempo, mas nunca consegui avançar na leitura. Precisamente para, quem sabe, um dia, com um novo Miguel Sousa Tavares, evitar descobrir uma parte daquele livro. Mas, mais uma vez, aquilo era um direito meu, saber que aquilo aconteceu num clássico, num livro que saiu ontem, no que quer que seja. Isto é válido, por exemplo, para as pessoas que vão fazer comentários sobre A Guerra dos Tronos, para falarem, dar um exemplo de séries, que mal o episódio sai, já está toda a gente a fazer stories sobre isso e uma série de considerações. E aqui vamos para a segunda categoria dos spoilers, que foi uma invenção minha, mas eu acho que vou conseguir expressar minimamente. Para mim, a segunda categoria dos spoilers, que são os spoilers relativos e subjetivos, diria eu, são aqueles que para uma pessoa não são spoilers, mas para a outra, principalmente para quem está a dizer, mas para quem ouve, são. Para quem ouve ou para quem lê. Porque isto é válido em vídeo, embora o vídeo seja mais difícil de controlar aquilo que estamos a mandar cá para fora, do que na escrita, por exemplo, que é mais fácil reler e apagar um parágrafo. No entanto, em vídeo, é possível, na altura da edição, ou cortar uma parte se fizer sentido, não é? Depois o corte, ou dar cabo de um vídeo, não querer mais publicar aquilo. E já me aconteceu estar a editar um vídeo que gravei e achar que tinha falado demasiado. Eu não disse quem é que matou o carpinteiro e com o quê, mas eu estava a dizer qual era o tema do livro, que na página 200 aquilo ficava muito empolgante e estou a dar cabo de algumas coisas que os outros leitores poderiam descobrir por eles próprios e, ao mesmo tempo, estava a criar a expectativa de chegar à página 200, não é? A pessoa saber que só ficava bem a partir da página 200.
E atenção que eu não quero dizer com isto, vou frisar bem esta parte, que eu sou perfeita, porque eu não sou perfeita relativamente a spoilers e ninguém é. Duvido que haja alguém que nunca tenha dado pelo menos um spoiler na vida, porque isso é quase impossível. E é impossível também porquê? Porque não damos spoilers só na escrita, nem só nos vídeos, nós damos spoilers às vezes até presencialmente. E eu tive principalmente a ideia de fazer este vídeo, por exemplo, no último sábado, quando estávamos em Espinho. Eu estava em Espinho com algumas pessoas que vocês conhecem bem, por exemplo, do YouTube. Estava o Hugo, estava a Rita Faria, estava a Ana Lopes, estava eu e depois estavam os booktubers sem canal. E estavam a falar disto dos spoilers. Alguém me fez uma pergunta qualquer sobre um livro e eu disse: sim, lá para a página 100, qualquer coisa, isso melhora. Estás a dar um spoiler. E eu: epá, se calhar até estava. Não só por isso, mas porque se alguém estivesse atento, facialmente eu dei uma série de referências que não devia ter dado. Ou seja, presencialmente, é muito mais difícil nós controlarmos aquilo que estamos a manifestar. Não só com a palavra propriamente dita, mas com a nossa postura corporal, com as nossas emoções refletidas no rosto, nos gestos, se estamos atrapalhados, se aquilo nos irrita. Pronto. Não é fácil muitas vezes controlar, principalmente de forma presencial. E daí eu dizer que ninguém pode dizer que nunca deu um spoiler, porque já demos certeza, sem nos apercebermos até muitas vezes. Mas, voltando àquilo que eu queria propriamente trazer aqui a discussão, e tem-me sido difícil fazer os vídeos de opinião ultimamente. Nós dizemos isto muitas vezes, que é difícil e que as pessoas não percebem porque é que são os vídeos que dão mais trabalho, precisamente por isto. Porque, primeiro, é difícil manter um fio condutor, passar o nosso interesse em relação a um livro para os outros, sem contar demasiado. E o que é o demasiado? Pois, eu ultimamente tenho optado, não quer dizer que no passado já não tenha feito opiniões em que falei demasiado. É bem possível. Não vou revê-las porque eu não gosto de rever vídeos antigos, mas é possível que já tenha falado demasiado noutros tempos. Hoje em dia prefiro falar o mínimo possível da sinopse, porque primeiro eu não sou o Goodreads, e depois tudo aquilo que eu gostei de descobrir por mim até pode não ser nada relevante para a história. O foco do livro pode não ser aquele, mas qualquer episódio engraçado que uma personagem passou, mesmo que fosse totalmente até dispensável do livro, qualquer ação que levou a uma reação, eu não gosto de as contar. Se repararem nos últimos vídeos, eu até nem falo muito da temática do livro, se é violência doméstica, se é a violação, não digo nada, porque eu, leitora, gostei de descobrir aquilo por mim. E é um direito que me assiste a mim enquanto leitora. Se alguém que está a assistir a um vídeo de opinião meu, porventura, ou já leu o livro e quer discutir algum assunto, ou não leu e quer saber mais, pode simplesmente perguntar-me nos comentários ou em qualquer outra rede social que eu tenha por aí e onde me possam contactar. E nos comentários é mais fácil quem, porventura, bater com os olhos nele, parar de ler, do que se estiver a ouvir-me, porque já me aconteceu, se calhar a vocês também, estarmos a ouvir um vídeo enquanto fazemos outra coisa qualquer. Por exemplo, já me aconteceu enquanto estava a cozinhar. Naquelas alturas em que pomos um vídeo a dar, estamos a cozinhar com as mãos sujas, molhadas, com o que for, e de repente a pessoa começa a contar coisas que nós, espera lá, eu não queria saber isto. Vou parar aqui o vídeo. Mas naqueles segundos, enquanto paramos e não paramos, já está um episódio do livro, uma cena do livro, já está ali escarrapachada. Quem ouve vídeos no carro sabe que isto às vezes acontece. E depois, claro que os vídeos de opinião também, eu falo dos vídeos, mas se calhar que quem tem um blog também deve ser relativamente semelhante em relação às opiniões, não sei. Nós no YouTube reparamos mesmo que os vídeos de opinião têm menos visualizações. Precisamente porque as pessoas evitam vídeos de opinião, porque é difícil não falar demasiado. Aquilo que eu tenho tentado fazer, porque até é uma espécie de guia que eu tenho na minha vida, no meu dia-a-dia, em qualquer situação, é não fazer aos outros aquilo que não gostaria que me fizessem a mim. Por exemplo, eu li um livro X e gostei de descobrir determinado pormenor. Ou até uma cena mais importante, não interessa. Eu gostei de descobrir aquilo por mim? Se sim, então não vou ser eu a contar a ninguém que me esteja a ouvir. Acho que isto, a nossa capacidade de empatia, não é? Colocarmos-nos no lugar do outro resolvia muitos problemas. Isto não é um problema, claro, isto é só, não é? Uma coisita, não é? No nosso dia-a-dia. Mas se fizéssemos isto sempre na nossa vida, seja em relação a uma opinião de um filme, numa série, do que for, seja noutras circunstâncias da nossa vida, teríamos um mundo muito melhor.
Portanto, recapitulando, eu não sou uma pessoa perfeita, eu já dei spoilers, mesmo se calhar até aqui em vídeo, porque temos a questão da imagem, não é? E o filtro não é o mesmo que na escrita. Eu posso estar a falar de uma coisa com muito cuidado e de repente levantar uma sobrancelha. Não sei se vocês percebem o que eu quero dizer. O meu corpo se calhar vai-vos dar sinais a quem estiver mais atento, mas pelo menos eu tento na língua, tenho mesmo tentado fazer isso nos últimos vídeos. E os spoilers não podemos achar que não me interessa, isto não é nada relevante, vou contar. Quem somos nós para falar demasiado? Eu sei que é difícil, porque estou do lado de quem está aqui a falar, mas também estou muitas vezes no lado de quem ouve. E nem toda a gente tem memória de passarinho, nem toda a gente quer saber demasiado, e nós não somos ninguém para decidir o que é que os outros devem ou não devem saber. E também não somos, convenhamos, o Goodreads para dar sinopses. E aliás, essa era outra discussão, que é, há sinopses muito mal feitas, que contam demasiado. Eu vou-vos dar um exemplo. O único livro que eu tentei, aliás, da Danielle Steel até hoje, que já não o tenho, não tenciono ter mais nenhum, não é de todo o meu género, eu li a contracapa, ainda era na altura em que eu lia as sinopses, e fui lendo o livro, eu já tinha chegado quase a meio, e a sinopse estava lá toda. Eu não li uma única coisa nova. Portanto, também não é um bom guia. Eu já fiz isto, atenção. Eu própria também já me guiei por aí, mas cada vez me convenço mais que ir lá pela sinopse, não é, como critério que eu posso dizer ao que está aqui, não é bem assim. Porque não sei como é que funciona isso das sinopses, confesso que nunca perguntei a ninguém. Não sei se é o próprio autor que escreve algumas vezes, se é alguém da editora, se dependerá dos casos, mas está na altura de aprenderem a fazer sinopses melhores em muitos dos casos. E outra coisa, também já reparei que eu já fiz isto muitas vezes, faço isto muitas vezes, por exemplo, com o André Nuno, acontece muito isto, que às vezes estamos a falar de algum livro e tal, e de repente eu digo-lhe, o livro X, não vais ler, pois não? E ela diz que não, não, e eu, então olha, acontece isto, e eu fiquei muito irritada. Quer dizer, se calhar ele até não estava a pensar em ler, mas depois de ele ter contado, então não vai ler mesmo, não é? Pronto, às vezes também convém dizermos, talvez vá ler, cala-te, por favor. Não sei. No caso dele, acho que ele não vai ler mesmo os exemplos em questão, mas às vezes também pressionamos o outro a ouvir os nossos desabafos. Outro exemplo, eu ia-me despedir, mas agora estava-me a ocorrer aqui outra coisa. Repito, eu não sou perfeita, isto é só uma discussão e devaneios meus. No vídeo que eu fiz, salvo erro, foi o último vídeo do canal, sobre a louca da casa, da Rosa Monteiro, eu chamei ao vídeo não só opinião, mas opinião/reflexão. Porquê? Porque nesse livro a autora dá dezenas de exemplos sobre a vida de vários escritores, determinadas curiosidades. E eu peguei num ou dois exemplos, daqueles 100, digamos assim, e falei deles em vídeo só para vos explicar que género de livro é que era. Eu não estava a contar o livro todo, não vos ia tirar o prazer de descobrir as outras 98 curiosidades, mas eu escolhi duas. Eu estou a dizer duas, estou a dizer num aleatório, sei lá se foi duas, foi uma, se foi três, não faço ideia. Mas pronto, peguei em duas que eu escolhi, com base no meu critério, para vos chamar a atenção para determinado livro. Quem sou eu para fazer isso? Pois, essa é uma boa discussão. Mas pronto, enfim, tudo isto para dizer, e agora sim, eu calmo, que vale a pena termos cuidado com o que dizemos, com o que escrevemos, e sempre que pensarmos que as opiniões não têm tantas visualizações ou tantas leituras como gostaríamos e como achamos que merecemos, muitas vezes é por causa disto, porque por vezes falamos demasiado e isso faz com que as pessoas acabem por evitar ver esses vídeos, ou só verem de livros que não vão ler, ou de livros que já leram, e aqueles em relação aos quais eles têm curiosidade, ou em relação aos quais mantêm a porta aberta, optam por não ver, porque falta ali muitas vezes o foco na experiência de leitura e menos no que aconteceu de facto no livro. É difícil fazer isto? É, mas é possível, eu tenho tentado e não vou dar um spoiler de mim própria porque eu não vou estragar a vossa experiência, mas vou dar aqui um lamiré. O meu próximo vídeo vai ser precisamente sobre a minha experiência de leitura com o Conde de Monte Cristo, onde eu conto zero da história. E, modéstia à parte, acho que é possível falar de um livro sem dizer absolutamente nada sobre o enredo, porque, repito, eu não sou o Goodreads. E pronto, com esta me despeço e eu volto num próximo vídeo
com o Conde de Monte Cristo. Deus!